Meu nome é Maria José e sempre fui alguém que não acredita em coisas sobrenaturais, como bruxas, elfos, naguals e assim por diante. No entanto, lembro-me de uma época em que tive que encontrar algo realmente assustador. Atualmente, moro em Pantitlán, cidade do México, mas recentemente comecei a trabalhar como cuidadora na residência virgem em Metepec. É um lugar deslumbrante com uma abundância de árvores grandes. As residências em si são bastante espaçosas e incluem um salão de festas, 5 quartos, uma garagem para 6 carros e assim por diante. Eles são realmente impressionantes. Enquanto estávamos no processo de transição para essa nova residência, fui acompanhada por meu marido, nosso filho de 1 ano e nossos 2 gatinhos, que eram nossos queridos animais de estimação. Ficamos apaixonados por tudo, o calor das pessoas e o clima agradável. Durante o dia, tudo parecia lindo, mas com o cair da noite, a atmosfera mudou. Ficou sombrio, auxiliado pela presença de árvores grandes e pelos fortes ventos na área. Uma noite em particular, enquanto estávamos em um dos quartos por volta da 1 da manhã, ouvimos um baque alto, como se um objeto pesado tivesse caído no telhado. É importante notar que a área residencial é bem conservada e possui medidas de segurança rígidas, com permissão de entrada apenas de pessoas autorizadas. Apesar disso, a ideia de um ladrão em potencial passou pela nossa cabeça. Alarmados com o choro desesperado do meu bebê, todos sentimos uma sensação estranha, que surge repentinamente e deixa uma sensação persistente de angústia. Depois de alguns minutos, ouvimos passos e o que parecia dançar em círculos no telhado, o que nos perturbou muito. Parecia que objetos estavam sendo jogados no jardim, como pedras e divisórias. Também podíamos ouvir murmúrios fracos que pareciam penetrar profundamente em nossos ossos. Essas vozes tinham um eco assustador, como se o próprio vento as levasse até as profundezas de nossos ouvidos. Eu não conseguia compreender o significado por trás dos murmúrios, mas sabia que eram desagradáveis. Em um momento de bravura, gritei bem alto, exigindo que o que estava causando esse distúrbio saísse imediatamente. Eles então começaram a bater na janela com vista para o jardim, como se estivessem tentando entrar. Sem perder tempo, liguei para o número de segurança do Los Vigilantes e solicitei ajuda. Ao me dirigir às pressas até a porta, tive que navegar por uma seção do jardim, mas, por fim, consegui alcançá-la. Expliquei a situação aos seguranças, que prontamente cercaram a casa, com 2 estacionados na entrada dos fundos. Trabalhei ao lado de um dos guardas para investigar um pedaço de terra na parte traseira, suspeitando que um ladrão pudesse estar à espreita. Para nossa surpresa, descobrimos que as divisórias estavam espalhadas pelo jardim. Reunindo minha coragem, subi ao telhado. Enquanto caminhava pelo corredor, pude ouvi-los assobiando, como se estivessem cantarolando uma música incrivelmente assustadora. Instantaneamente, senti um aperto no peito e um peso nas pernas. Apesar disso, persisti porque estava determinada a não deixar que nada me impedisse. Eu subi até o topo de uma árvore imponente situada na frente da casa. Daquele ponto de vista, vi um pássaro imenso com plumagem nevada pairando sobre sua cabeça, obstruindo parcialmente seu rosto. Era diferente de qualquer criatura que eu já havia encontrado. Parecia curvado com penetrantes olhos amarelos que pareciam transbordar de intensidade. Surpreendido pela presença deles, desci imediatamente e alertei o guarda. Ele pareceu alarmado e perguntou sobre o batismo de meu filho, pois ele também havia avistado o pássaro de baixo. Eu respondi negativamente, ligando-o à criatura. Por sua vez, ele afirmou que eram bruxas, pois havia várias áreas nas quais os guardas residiam e eles tinham que atirar pedras durante suas patrulhas. Os ataques foram tão brutais, na verdade, que sofreram fraturas. Ele continuou contando um incidente angustiante envolvendo uma de suas sobrinhas sendo raptada por bruxas. Ele me aconselhou fortemente a regar as sementes de girassol no piso residencial e a colocar uma tesoura aberta embaixo do travesseiro da criança. Acima de tudo, ele enfatizou a urgência de batizá-lo. Imensamente grata por seus conselhos, entrei novamente na casa. Para minha surpresa, descobri que nunca havia testemunhado gatos assumindo uma postura tão agressiva antes. Apesar de terem apenas 3 meses de idade, essas pobres criaturas estavam profundamente assustadas e agitadas. Foi uma noite angustiante enquanto eu lutava para dormir, pois eles batiam persistentemente nas janelas e na claraboia.
Suportamos isso por 2 noites até que uma consulta de emergência foi agendada para nós na igreja residencial. 3 dias depois, batizamos o bebê e tudo cessou, graças a Deus. A única ocorrência subsequente foi uma risada distante emanando de outra casa no loteamento. Essa foi a experiência mais terrível da minha vida. Imploro a todos que evitem encontrar uma dessas criaturas no início da manhã. Embora ela fosse mais parecida com uma bruxa, concluo esta história pedindo a máxima cautela e o batismo imediato de seus bebês, pois o mal prevalece em nossa época atual. Quando eu era criança, minha família morava na periferia da cidade, onde havia áreas semi-povoadas. O rio, que agora está cheio de água preta, não era um local popular para as crianças nadarem durante os períodos de chuva, quando os poços de água transbordavam. Em vez disso, as mulheres humildes aproveitavam a orla para lavar roupas enquanto seus filhos brincavam. Definitivamente, foi uma época diferente. Minha mãe tinha uma amiga chamada Joana que eu achava muito estranha. Ela fazia velas, lia cartas e até limpava. Minha mãe preferiu manter um relacionamento distante com ela, pelo menos no começo. Acontece que Joana tinha um filho chamado Leonardo, que era bastante insuportável. Ele tentava brigar com outras pessoas ou assustá-las alegando ser amigo de espíritos malignos que poderiam prejudicar aqueles de quem não gostavam, mesmo que fossem amigos. Muitas crianças acreditaram nele e presumiram que o que ele disse era verdade. Como resultado, quase ninguém queria sair com ele, mas eu saí. Isso acontecia principalmente porque minha mãe e a mãe dele se encontravam de vez em quando. Certa vez, enquanto conversavam, minha mãe e Dona Júlia brigaram. Dona Júlia ficou muito zangada porque minha mãe não queria acompanhá-la até uma loja. Ela gritou muitas coisas ofensivas para minha mãe e até jogou pedras em nossa casa, quebrando uma janela. Achei que ela estava realmente louca. Minha mãe ficou magoada com esse incidente, mas depois me explicou que Dona Júlia estava em tratamento para depressão e é por isso que ela teria surtos agressivos. Minha mãe decidiu terminar a amizade para sempre. Se você me perguntar, era melhor que ela também não tivesse que lidar com o odioso filho de Dona Júlia, Leonardo. Ou pelo menos foi o que aconteceu. Lembro-me vagamente de um verão em particular, quando estava extremamente quente e as casas estavam cheias de mosquitos. Mesmo não usar camisas não poderia nos refrescar. Ironicamente, durante as noites, haveria tempestades que assustavam a todos. Sabíamos que algumas árvores haviam desabado devido à força da água e do ar. Certa tarde, decidi ir até o pequeno olho d'água que ficava mais perto da minha casa. Gostei porque era profundo o suficiente para nadar e as árvores ao redor forneciam sombra, como minha mãe havia me dito. Ela me avisou para ter cuidado e não me atrasar, então subi na minha bicicleta e saí. Aproveitei a brisa fresca que atingia meu rosto enquanto corria, me sentindo tão à vontade que nem notei Leonardo se arrastando atrás de mim em sua bicicleta. Quando chego, o olhinho de Leonardo chamou minha atenção. Eu estava ansiosa porque estava esperando para vê-lo. Para ser honesto, ele não era tão mal comigo quanto era com os outros, mas eu ainda não gostava da ideia de ficar sozinha com ele. Eu vou nadar, eu disse a ele. O que você está fazendo aqui? Eu queria sair da minha casa e então eu vi você chegando. Eu queria fazer companhia a ele para evitar me sentir desconfortável, então eu lhe assegurei que estava tudo bem quando tirei minhas calças para ir nadar. Leonardo começou a me contar uma história que achei difícil de acreditar. Achei que era apenas mais uma de suas invenções para assustar crianças. Ele começou a me explicar que há alguns dias, uma bruxa o estava perseguindo. Ele alegou tê-la visto espreitando nas árvores atrás de sua casa, acenando para ele com a mão. Se bem me lembro, ele também disse que sonhou com ela à noite, alegando que ele pertencia a ela.
Como mencionei antes, não confiei muito nas histórias dele, então simplesmente sugeri que ele usasse água benta, porque isso sempre funciona. Isso é o que eu ouvi, pelo menos. Fomos nadar e tudo ficou bem por um tempo. É aqui que eu gostaria de mencionar algo sobre o rio. Havia vários peixes e outras criaturas aquáticas, como girinos e sapos, aos quais não prestávamos muita atenção. Quando Leonardo me contou sobre isso, ele sentiu como se eles estivessem agarrando seus pés. Respondi que os peixes eram a menor das nossas preocupações e pedi que ele me contasse mais. De repente, ele desapareceu sob a água. Olhando para trás, gostaria de ter prestado mais atenção, mas ele era apenas um garotinho e eu nunca esperei o que estava prestes a acontecer. No começo, pensei que ele estava fingindo se afogar para me assustar, então hesitei em ir atrás dele. No entanto, com o passar do tempo e ele não reaparecer, fiquei com muito medo. Eu mergulhei nas profundezas e vi que seu pé estava enredado em alguma coisa. Parecia ser algum tipo de ramo. O que me assustou foi que o galho tinha o formato de uma mão, e juro para quem quiser ouvir, era uma mão de madeira segurando seu pé esquerdo. Eu chutei o galho, esperando que ele quebrasse, mas não foi tão fácil. Eu dei mais 2 chutes e finalmente consegui libertá-lo. Quando eu o trouxe à superfície, Leonardo mal estava consciente. Eu não sabia o que fazer e tinha medo que ele morresse. Além disso, eu não tinha o conhecimento necessário para administrar primeiros socorros, como você pode imaginar. Então, hesitei, esperando que fosse útil. Eu realmente não sei o que aconteceu. No entanto, aproximadamente 3 minutos depois, Leonardo começou a tossir e chorar. Ele começou a regurgitar uma grande quantidade de água, dentro da qual residia uma abundância de girinos. Isso me fez sentir náuseas, mas naquele momento, minha única preocupação era que ele não tivesse se afogado a caminho de nossas residências. Ele me revelou que a bruxa que o estava perseguindo havia se infiltrado em seu olho e ele a tinha visto claramente. No instante em que agarrou seu pé, ele também pôde perceber seus olhos cor de esmeralda nas profundezas da água. Até aquele momento, acreditei nele e experimentei um terror que não encontrei desde então. Após esse incidente, paramos de conversar, principalmente porque ele evitou até um dia, quando sua mãe inexplicavelmente o mudou para um local diferente. Sem dar uma explicação, minha mãe afirmou que era a melhor coisa que poderia ter acontecido para nós, e eu concordei. No entanto, foi graças a Leonardo que comecei a acreditar na existência de bruxas. Tivemos uma história sobre bruxas conhecida como Perespinhosa Hada, na qual compartilhamos com você a história de uma senhora muito original, uma feiticeira ou bruxa, seja qual for o termo que você preferir. Se você tiver alguma dúvida sobre conhecer essa pessoa, deixe-me compartilhar com você uma pequena lenda, a lenda de Dona Luxa e da Palmeira de 7 Cabeças. Como você sabe, cada região tem suas próprias lendas, e o Peru não é exceção. Entre as muitas lendas que vêm de Bocacamba, há uma que deixou uma impressão duradoura no povo de Ica. Estou me referindo a ninguém menos que Dona Júlia Hernandes, viúva de Dias, mais conhecida como Dona Luxa. Assim como em qualquer parte do mundo onde circulam rumores sobre bruxas, os praticantes escolheram estrategicamente locais onde podem realizar seus rituais sem arriscar suas vidas. Disse que muitas mulheres perseguidas na Europa pela Santa Inquisição migraram para várias partes da América Latina, incluindo Lima. No entanto, com o tempo, essa perseguição atingiu as capitais. Como resultado, bruxas em busca de refúgio se dispersaram para cidades menores, especificamente em Caxim, que significa terra salgada naqueles anos. Agora, Santa Rosa de Caxixe tem a reputação de ser um lugar onde a feitiçaria é praticada livremente e onde qualquer pessoa necessitada pode se beneficiar dela. Assim como em outras partes do mundo, como o nosso Catemaco no México, várias bruxas vieram e se foram.
No entanto, sem dúvida, a senhora Júlia Hernandes foi a mais proeminente entre elas. Ela é a única pessoa que conheço que viveu até os 106 anos, graças ao seu amplo conhecimento de bruxaria. Uma de suas experiências de cura mais famosas foi com Fernando Leão de Vivero. Ele era uma criança que lutava contra a gagueira até buscar as maravilhas que Dona Luxa tinha a oferecer. Sua família havia esgotado todas as soluções possíveis até conhecer as habilidades de Dona Luxa. Sem nada a perder, eles se aproximaram dela para ver se ela poderia ajudar o garoto. Depois de examiná-lo, ela garantiu que tinha a cura e, em pouco tempo, Fernando conseguiu falar com a mesma fluência que qualquer outra criança. Com o passar do tempo, Fernando Leão de Vivero se tornaria representante da República e ele mesmo encomendou a construção da estátua Dona Júlia, que pode ser encontrada no centro de Caxaxi em uma árvore de huarango. Na verdade, o que se sabe sobre Dona Luxa é que ela era uma mulher que utilizava seus dons e conhecimentos para ajudar os necessitados. No entanto, a maioria das pessoas de Ica se lembra dela justamente por causa de uma tragédia que continua assombrando os habitantes da Terra. Uma das profecias finais da bruxa está relacionada à palmeira de 7 cabeças. Se não tocar a campainha, deixe-me informar que em um local chamado Laguna Seca, existe um local onde uma palmeira cresce. No entanto, por algum motivo peculiar, ele não cresce verticalmente em direção ao céu. Em vez disso, a palmeira se enrola na terra, parecendo uma cobra. Até aquele momento, a palmeira tinha 6 cabeças. Segundo Dona Júlia, acreditava-se que quando a 7ª cabeça aparecesse, a cidade enfrentaria uma inundação. Algumas versões da história afirmam que as pessoas levaram esse aviso muito a sério. Todos os dias, eles estavam em alerta máximo, esperando a 7ª cabeça aparecer para que pudessem cortá-la imediatamente. No entanto, no ano de 1997, isso não foi possível devido ao fenômeno El Niño que afetou várias regiões. Em janeiro de 1998, quando a 7ª cabeça da palmeira finalmente cresceu, ninguém conseguiu removê-la. Foi quando a previsão da senhora Júlia Hernandes se tornou realidade com uma precisão surpreendente. As fortes chuvas cessaram, mas o rio Ica transbordou, causando devastação generalizada e uma das piores catástrofes da história da cidade. As pessoas da cidade começaram a cortar e queimar as cabeças da palmeira. Até hoje, sempre que a palmeira tenta brotar um novo crescimento, ela é prontamente eliminada por medo do infortúnio. Depois que Dona Júlia faleceu, ela deixou um legado, um homem que manteve sua grande tradição com outras mulheres que tentaram imitá-la. Na realidade, Caxixe é um lugar onde se pode encontrar tanto a magia negra quanto a pura branca, como ela era. Ela é lembrada com carinho por muitos, e alguns podem até considerá-la a padroeira de Caxixe. Pessoas que têm grande devoção a ela têm fotos dela em suas casas, sem falar nas inúmeras imagens dela encontradas por toda a cidade. Para as pessoas deste lugar, bruxaria não é mera superstição. A vida de Dona Luxa serve como prova inegável de que aqueles que possuem o dom de usá-la podem empregá-la para fins úteis e até mesmo evitar eventos desastrosos como neblina.